Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Imobiliária. Eu sou a Aline Becker. Eu sou Giovanni Villa-Lobos, somos advogados e trabalhamos com direito imobiliário. Hoje vamos falar sobre como o lazer e bem-estar estão definindo o luxo e trouxemos Simone Rosa, proprietária da Unique Piscinas. Simone da Rosa. Simone, quer dar um oi para nossa audiência e contar um pouco mais sobre a sua história? Bom dia, pessoal. Tudo certo? Dia. Obrigada, primeiramente, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Fiquei bem animada e feliz com a iniciativa de vocês de montar esse conteúdo, né? Eu trabalho com piscinas desde os meus 15. Esse ano eu fiz 41, então lá se vão 26 anos, né, de trabalho na área. Empreendendo com a minha marca própria há 8 anos, que é a Unique Piscinas. Nós estamos hoje aqui em Jaraguá do Sul, no bairro Vila Nova, e também em Balneário Camboriú, na BR-101, no condomínio Trade Park. Nosso foco hoje é fazer piscinas personalizadas que nós batizamos de paraísos particulares. Que legal. Então, tudo que envolve o conforto ao redor da água, bem-estar, toda essa parte de preparar esses espaços, organizar esses espaços e cuidar deles para que as pessoas possam, de fato, viver os seus melhores momentos dentro da água, é o nosso propósito hoje da Unique Piscinas. A minha família também trabalha junto comigo, né? Então, eu sou a fundadora. Meus pais também vieram junto nesse projeto quando a gente começou lá 8 anos atrás. E agora, há 2 anos, a minha irmã também se juntou a gente no time da Unique. Então, hoje nós temos uma estrutura onde até vender fica comigo, então eu fico responsável por toda a parte comercial. E depois de vendido, toda a parte de logística, entrega e execução fica com a Silvana daí, que é a minha irmã. Então, ela entrou na sociedade, né, também para somar. E faz 1 ano e meio que a gente decidiu que para dividir um bolo pequeno não fazia sentido, né? Então, que a gente tinha que aumentar o tamanho desse bolo. Então, decidimos abrir o escritório, de fato, em Balneário Camboriú. Por mais que a gente já estivesse experimentando um pouquinho do mercado do litoral, entendemos, né, que o mercado do litoral realmente nos interessa, é uma fatia muito significativa do mercado de lazer, especialmente o mercado de luxo, que é o que a gente é vocacionado. Então, aí decidimos abrir o escritório formalmente em Balneário para ter essa presença física que faz bastante diferença e, de fato, começar a atuar com um pouco mais de afinco na região também pegando ali da 101 para frente, né? Eu digo Barra Velha, Pissarras, Itajaí, Balneário, Itapema. Esse ano a gente vai estar fazendo a piscina da Casa Cor de Itapema, então já bastante referências, né? Daí a gente dá uma pulada, a Floripa a gente não costuma entrar, até porque a ilha tem bastante lojas já e também é um outro segmento de mercado. E por parceria a gente acaba fazendo algumas obras lá em Garopaba. Nós temos alguns engenheiros que são parceiros, então tem alguns trabalhos que já ficaram prontos e outros que estão finalizando agora em Garopaba também. Mas o nosso foco normalmente, por questão de custo e logística, é num raio de até 100 quilômetros da nossa base. Que daí fica um custo interessante, as equipes podem ir e voltar, não precisam pernoitar. A gente não consegue falar Simone sem falar equipe, né? É. Equipe virou a tua palavra, Vamos, né? equipe! Isso é muito legal. Simone, considerando essa tua experiência aí, que diz que, né, nos contou que tem mais de 20 anos, a gente tem um marco, né? Quando a gente fala em empreender, em passar por crise, em superar essas nuances, né, que os empreendimentos nos trazem, e a gente passou por uma barreira com a pandemia, né? Depois da pandemia, o que mudou? Tu consegue nos dar, né, nos clarificar um pouco dentro do teu mercado o que mudou depois da pandemia, especialmente no mercado do luxo? Especialmente também porque a gente vê que depois da pandemia as pessoas buscaram lazer dentro de casa, né? Então acredito que isso deve ter tido algum impacto ou não? Assim, como o Unique, nós estávamos na fase de expansão, na primeira fase de expansão, onde nós saímos da loja da esquina, estávamos construindo a loja maior ali no galpão, contrato pronto, a obra já em andamento, o galpão sendo construído. Inicialmente, quando veio a pandemia, deu aquele baque, né? A minha irmã ainda trabalhava na área da saúde, então, assim, muito traumatizante, porque ela estava exposta direto ao risco, e nossos pais idosos, então a gente ficou com aquele baque inicial, né? Será que vamos morrer tudo? Será que vamos sobreviver? Enfim.
Os clientes também tiveram muito baque, né? Então, os comércios fechados, as empresas paradas, deu aquele choque econômico no primeiro momento. Então, a gente pensa o que fazer, né? Vamos seguir com os projetos, vamos parar, vamos proteger o caixa, vamos tentar sobreviver disso da melhor forma possível, né? Eu lembro que a gente teve algumas reuniões com as fábricas, especialmente a Fluidra, que é a nossa parceira hoje, e por já ter acontecido isso um pouco antes no mercado europeu, eles já estavam um pouco mais maduros com as soluções e nos alertaram que o nosso segmento seria o segmento que mais teria procura, que ao contrário da gente ter baixas, era para a gente se preparar que nós teríamos de fato uma alta muito grande. E foi o que aconteceu. Eu lembro que a gente estava no meio da construção, isso foi acho que fevereiro ou março, que a obra parou, ficou aquele tempo parado, voltou trabalhando em algumas casas que as obras estavam, que os clientes moravam, a gente seguiu trabalhando com as obras, né, porque as equipes não tinham contato. Em alguns casos a gente era notificado, eu lembro que eu tive que assinar até um termo circunstanciado, porque o pessoal queria trabalhar e não podia, enfim, toda aquela loucura, né, que ninguém sabia muito como agir, como seguir, mas de fato a gente teve um boom de abril, maio em diante, assim, foi uma explosão absurda de consumo. Nós inauguramos a loja nova no mês de setembro, que foi bem no começo, quando as coisas voltaram a retomar, e dali para frente a Unic, ela explodiu. A gente tem um divisor de águas de antes e depois da pandemia. A procura pelo bem-estar, a procura por gastar o dinheiro que estava parado, a procura por entreter as crianças, né? A procura pela saúde, acho que nunca foi tão frequente quanto nesse período de pandemia. E, principalmente, melhorar os espaços que já existiam. Então, além de procura de piscinas novas, para quem não tinha piscina, para praticar exercício, praticar natação, enfim, para a questão até da próprio lazer, né? A gente teve uma procura muito grande pelas retrofits, melhoras, climatização, aquecimento das piscinas, melhora de acessibilidade, tratamento, descontaminação de tratamento com sal, a própria mobília, porque de fato as casas acabaram sendo os refúgios, né? Acabaram sendo. E foi aí que surgiu a história do paraíso particular, né? Porque quem tem uma casa, quem tem um espaço, olhava para aquele espaço, nunca pensava assim, poxa, por que eu não estou usando essa área, né? E pelo fato do home office vir, muitas pessoas acabarem trabalhando mais dentro de casa e essa situação realmente pela questão de saúde fez com que a gente tivesse uma explosão absurda assim de consumo. Pegando um gancho aí nessa tua fala do paraíso particular, o nosso público-alvo é corretores de imóveis. A nossa audiência, a maioria, são corretores de imóveis. Como os corretores eles podem explorar essas circunstâncias de um paraíso particular, de uma piscina bem feita, bem trabalhada dentro das residências que eles colocam à venda, que eles estão anunciando? Eu entendo que hoje o mercado ele tem uma construção natural e um caminho natural de evolução. Por a gente estar morando numa região onde a gente tem uma renda per capita bacana e uma procura ainda muito grande por casas, né? Porque Jaraguá não aconteceu a verticalização ainda como já acontece tão frequente nos outros lugares, né? Não é mais um luxo ter uma piscina, virou uma necessidade. Você pode ver que mesmo de um geminado até uma casa de altíssimo padrão, todas elas têm algo relacionado à água. Seja uma banheira, seja uma jacuzzi externa, um spa, seja uma sauna, seja uma piscina. Conforme você vai subindo a régua do valor do imóvel, você vai subindo a régua também do produto que você vai agregando. Mas na minha concepção, e acredito que hoje grande parte dos corretores tenham já essa ciência, é muito difícil você ter uma casa que não tenha uma piscina. Ela pode não ser viabilizada em um primeiro momento, muitas vezes até por custo ou por valor agregado. A gente entende que tem aquele teto inicial que o cliente consegue adquirir o imóvel, muitas vezes até por financiamento, Minha Casa Minha Vida, enfim, né, aquela faixa de renda que o imóvel se encaixa, mas o desejo pela piscina, ele vamos dizer assim, 90% de todas as pessoas que moram
numa casa. E enche o olho, né? Quando você vai numa casa e tem um espaço de lazer positivo, com água, com natureza, enfim, bem pensado para aquele espaço, enche o olho também da pessoa que vai adquirir aquele imóvel, né? Eu imagino que as tuas obras têm também esse objetivo, né? Fazer com que, além da pessoa usufruir daquele imóvel enquanto mora ali, também facilite para vender para terceiros, enfim, né? Justamente, ninguém faz uma casa pensando que vai vender, né? Uhum. Mas o valor comercial, ele é muito interessante. E a gente tem um trabalho, isso hoje até muito grande, com os arquitetos e com os engenheiros, que são as primeiras pessoas que chegam quando o cliente quer de fato construir, né? O corretor, ele está numa segunda fase da cadeia, né? Normalmente, alguns já estão até na fase de construção para venda, mas a grande maioria vai pegar uma casa pronta e vai vender para uma segunda pessoa, né? O arquiteto que projeta isso, ele já tem na concepção que tem que prever essas áreas. Então, é um trabalho muito grande hoje em termos de onde ficar uma área técnica, quais são os espaços necessários, a questão de saída de esgoto, entrada de água, o que precisa deixar de infra. A gente sempre costuma orientar, deixa a previsão. Porque se você não fizer agora, o cliente que comprar essa casa, ele vai querer fazer. Né? Pode ter intenção de fazer. Então, um geminado, muitas vezes, se você não fizer tubulação dos fundos, depois você não tem mais como acessar. Você tem 3, 4 casas coladas uma na outra, né? A gente já fez inúmeras obras onde a gente acaba entrando com material por dentro da casa do cliente. Tira a terra em sacos, entra com material ensacado. É vontade de ter uma piscina, né? É para tu ver como que é realmente uma vontade, né? Então, os corretores, respondendo a tua pergunta, sem sombra de dúvida, você pode perguntar para quantos você quiser. Qual a casa que vende primeiro? Sempre a casa que tem piscina vai vender primeiro. Uhum. E aquela que não tem, inclusive muitas vezes a gente tem parceria com vários corretores da cidade, a gente vai lá e simula. Tira a medida do espaço, monta o projeto, monta o layout, orça. Uhum. Porque às vezes o corretor ele já vai ficar com essa informação na cabeça. Eu tenho esse imóvel que vale 1 milhão e se colocar a piscina vai custar mais 200 mil. Então, se o cliente quiser a casa pronta já com a piscina, por 1.200 ele vai conseguir comprar ela pronta. Uhum. É uma situação hipotética, né? Não estou dizendo que todas as piscinas custam 200, mas é uma comparação, né? Então... eu acho que um grande diferencial dos corretores é olhar para o imóvel e enxergar essa capacidade, né, de ter uma área de lazer e saber explorar isso, né? Porque, assim, não adianta só ir lá mostrar o imóvel, tem uma piscina aqui. Ele tem que fazer a pessoa ver o valor de ter uma piscina, né? Ver que aquilo ali é um paraíso particular. Eu achei sensacional essa tua expressão. Trazer para o cliente essa possibilidade de que dentro daquela casa ele vai ter o seu momento de lazer com a sua família, de praticar uma atividade física. Às vezes a gente pensa em piscina só em lazer, só as crianças brincando, momento de descontração, mas não, é saúde também, né? Para as pessoas mais idosas, de repente, praticar uma atividade de menor impacto, ou para quem gosta de nadar, enfim. E interessante essa possibilidade do corretor visualizar um imóvel que não tem esse paraíso particular e mostrar para o cliente que tem esse desejo da possibilidade e buscar, quem sabe, colocar essa hipótese dentro do imóvel, né? Eu achei bem interessante. E além disso também, né, nesse gancho que a Aline está falando, que você também comentou, Simone, a importância do corretor, e aí eu já digo, sigam a Simone, porque a Simone traz muita dica, mas no sentido de saber também o tipo de material que está sendo utilizado, né? Você falou que as pessoas têm buscado também a climatização, têm buscado outros, né, adereços que vêm junto com a piscina, né, nesse mercado de luxo. Então também, para que o corretor possa demonstrar aquele imóvel, ele tem que saber, né, o mínimo, enfim, para poder levar esse valor para o cliente, porque não é simplesmente uma piscina, né? É um paraíso, e é um paraíso que foi muito bem construído, né? E aí, por isso que eu digo, né, conhecer quem entende do negócio, trocar uma ideia com a Simone, ir lá, perguntar, tentar entender, né, eventualmente te levar para dentro de uma casa para dizer, olha, aqui é a Simone, que entende de piscina, né, se tu tá pensando em ter uma piscina aqui, ela vai poder te trazer essa solução. Às vezes o cliente, né, o potencial cliente está exatamente nessa dúvida, põe uma piscina aqui ou não coloco? O que é melhor? É uma piscina, uma jacuzzi, é um spa?
E aí vem você nos trazendo toda essa E informação, eventualmente né, ele Simone? quer uma casa com piscina, mas não gostou da casa com piscina que lhe foi apresentada e gostou de uma outra que não tem. Então, é a sensibilidade do corretor de enxergar isso e trazer um parceiro para dentro do negócio, né? Justamente, é o ganha-ganha, né? Quando a gente se associa, a gente está sempre ganhando junto, né? Uhum. A percepção do o que pode e o que não pode fazer tem sempre algumas características e alguns cuidados que a gente costuma observar, né? O tipo do solo, que espaço que essa piscina, essa piscina vai ser construída, se a gente está falando de um barranco, ou se a gente está falando de um solo firme, se a gente está tendo uma área que tem insolação ou que não tem insolação, pega sol no espaço, não pega sol no espaço, ou pega só o sol da manhã, ou pega só o sol da tarde, Uhum. o perfil das pessoas que vão utilizar, se tem crianças recém-nascidas que podem praticar natação, ou se tem pessoas idosas que precisam de um certo cuidado ou uma acessibilidade um pouco diferente. Então, essas perguntinhas, elas são sempre bem frequentes de serem feitas, porque uma vez que você vou pegar um caso de alguém que está construindo uma casa para vender, né? Ele Uhum. não sabe o perfil da pessoa que vai comprar. Ele não sabe que família que vai morar, né? Mas tem que pensar que ela tem que ser uma piscina o mais democrática possível. Por exemplo, uma das coisas que o pessoal erra muito, que a gente sempre chama atenção, piscina residencial não se faz funda. Piscina residencial ela tem que ter 1,20, 1,25 de água no máximo, porque você consegue atender todos os públicos. Você tem uma pessoa na família que tem 2,2 metros de altura, 2 metros de altura, ok, para ele vai parecer que ela está muito rasa, mas a estatura média do brasileiro está na casa de 1,60. Uhum. Então, se você fizer uma piscina residencial, que ela é para recreação, não adianta você querer uma piscina de 2 metros de profundidade para salto. Dificilmente se faz uma piscina 6x3 com essa profundidade. Uhum. Salvo alguma necessidade específica, mergulho ou apneia que alguém tenha que praticar, a piscina residencial tradicional não se faz funda. Mas existe um mercado de piscina para natação? Existe. Existem pessoas que praticam natação hoje por esporte. E a gente teve isso depois da pandemia, uma procura muito grande por piscinas raias, Uhum. onde você faz ela mais comprida, com 10 metros, 12 metros, 15 metros, 20 metros, dependendo do terreno, com 2,5, 3 metros de largura, ou faz 2 raias, faz 4 metros Pra de prática do largura. esporte mesmo. Faz a marcação da raia no fundo, que a pessoa vai e volta nadando, praticando. Isso alguns médicos que hoje são parceiros, clientes e até amigos nossos, nos ajudaram muito nesse sentido, de especificar isso para os próprios clientes. Uhum. Porque às vezes a pessoa tem o recurso, tá? Como eu brinco, tá com o dinheiro guardado debaixo do colchão e não sabe o que fazer, não sabe o que usar. Então, a partir do momento que você entra com medo, né? Todo mundo ficou com medo de morrer, né? Uhum. O que fazer para ter mais saúde? O que fazer para não morrer? O que fazer para, em casos de pegar Covid, como foi na época, você ter mais saúde? Então, a atividade física é o principal. Você fazer atividade física. E a piscina, ela está relacionada total ao bem-estar. A gente já foi para algumas feiras internacionais, o wellness, que é o termo usado para o bem-estar, a gente chega a ter pavilhões inteiros na Feira de Lyon só voltados para o bem-estar, que é justamente a prática de natação, o exercício físico. Então, aí você tem essa presença nas casas e cada vez mais essas áreas hoje com apelo desse conforto dentro da água. E foram hábitos que vieram, né, ali, mudaram um pouco com a pandemia, mas eles permaneceram, né? As pessoas estão buscando, pelo menos eu percebo que na última década as pessoas estão mais ligadas à saúde e ao bem-estar, né? Isso é muito legal. E aí, já que a gente está falando sobre comportamento, Simone, a gente quer entender um pouco mais dessa tua mudança para Balneário, especialmente porque a gente tem comportamentos diferentes, né? A gente sempre diz, Jaraguá é um mundo à parte, né? Porque as pessoas aqui realmente têm um perfil de compra diferente, é uma cidade que se estrutura muito na confiança, as pessoas se conhecem muito, né? A gente tem bastante gente vindo de fora, né? E fazendo essa expansão da cidade, mas a gente ainda tem características muito interioranas, né? E isso, de certa maneira, é positivo, mas também existem desafios nisso. Agora, litoral, a gente já entende que é um perfil um pouco diferente. Pode nos contar como é que foi essa mudança tua e se tu percebeu, de fato, essa mudança em comportamento?
Está sendo ainda, né? É recente, né? Ainda está sendo, é uma adaptação para todo mundo, né? Você vê uma cultura diferente na forma de fazer as obras, você vê uma cultura diferente no como trabalhar, você vê uma cultura diferente no como comprar, o perfil de consumo. Eu estava brincando, nessa última viagem eu fui na Louis Vuitton, né? O meu sonho de consumo, fui ver quanto custava uma bolsa Louis Vuitton. Ainda não consegui, gente, mas vai chegar lá. Vai chegar. E assim, uma Louis Vuitton hoje de entrada é 1.800, $2.000 ou 2.000 euros, dependendo da cidade que você tá, né? E você anda em Balneário Camboriú, todo mundo tem Louis Vuitton. É uma coisa assim tão comum, né? As pessoas, vai no mercado, vai aqui, vai ali, independente do lugar. Então, por aí tu já vê a diferença no perfil de consumo. Não é que as nossas mulheres de Jaraguá não tenham as suas Louis Vuitton, mas dificilmente elas vão no Angelone levando a sua bolsa, né? Ou podem ter, mas não é um adereço que causa esse desejo de compra e de mostrar, né? Justamente, é. Então, a gente tem um perfil de cidade onde a gente tem acesso ao luxo, mas aqui na nossa região o luxo ele é mais oculto, ele não é uma coisa tão escrachada. Quando você vai para 101, eu digo, tu cruzou ali a 280 e pegou a BR-101 para frente, isso já fica muito visível, esse mostrar o luxo, mostrar o que você tem, mostrar o que você faz, ou como que é teu perfil de consumo. Então, a gente tem o mundo todo querendo estar na região nossa do litoral, né? Agora, ainda mais com essas obras grandes que as construtoras estão fazendo, a gente tem uma obra naquele condomínio Golf lá, o Alverte, que é o único condomínio Golf iluminado. E por aí vai, o Sena Tower, que é lá, sei lá quantos mil metros de altura, o Bravíssima, que a gente está falando de 30 milhões, um apartamento. Então, eu até brinco assim, nossa, parece que se fala de 1 milhão como se não fosse mais dinheiro hoje, né? Como que é isso, né? Tu vem uma característica onde você está numa região que o custo de vida é X, e o que você cobra também é X, porque o mercado está disposto a investir até nesse ticket, e quando você cruza essa barreira, você vê que o céu é o limite. Então, a gente tem feito uma busca muito grande hoje na nossa empresa por qualificação dos nossos times, qualificação nossa de gestoras. Eu com a Silvana, a gente tem uma busca assim enorme em termos de sair do papel do operacional e passar mais para o papel de gestão, pensando nessa expansão de fato do nosso negócio, mas a gente também não pode esquecer dos nossos parceiros e dos nossos fabricantes, né? Porque a gente tem que ter o que existe de melhor hoje para ofertar para o cliente, e sem medo, porque a gente tem, por exemplo, banheiras de hidromassagem ou as jacuzzis, que a jacuzzi é a marca, né? Mas ela nada mais é do que um spa. Hoje, no catálogo para venda, que custa R$180 mil uma banheira. Então, para o mercado de Jaraguá, a gente pensa, poxa, eu vou colocar uma banheira nessa no showroom, o cliente vai me chamar de louca? Primeira vez que ele botar o pé na loja, ele vai dizer, esses caras são loucos. Eu fui lá, eles têm uma banheira de 180 mil. Quando para lá, isso é uma coisa comum. Tu especifica, o arquiteto especifica, você orça, o cliente pede o Pix e paga. Uma coisa assim meio fora da realidade, sabe? Tu vendeu uma banheira de 90 mil Mas reais... é fácil acostumar, né, Simone? E o cliente diz, qual é o Pix? Tá bom, obrigado, segue. É fácil acostumar, né? É fácil se acostumar. Só que, como gestora, né, Giovanni, o que a gente precisa, né? Ter equipes à altura, sim, porque, obviamente, a quantidade de exigência desse cliente também ela é muito maior. Ele conhece muito mais, né? Se preparar com caixa, né, com recursos, porque hoje você precisa de um capital de giro X para trabalhar aqui, para manter o negócio aqui, para lá você precisa de 3 vezes X esse capital de giro. Custo de vida, né, que não se fala, viver em Jaraguá do Sul é uma despesa mensal X, estar lá no litoral é uma despesa no mínimo 3X, a gente conversava antes sobre o aluguel, das coisas, comida, despesa de modo geral, e eu brinco, quando você está numa região que você tem mais oferta, fica mais fácil de gastar dinheiro, né?
Então, Muito mais. aqui a gente está acostumado, a gente vai no Quick Dog, a gente gasta R$ 30, a gente sai feliz. Lá não tem nenhum lugar que a gente consegue comer por R$ 30, né? Uhum. É 80, 90, R$ 120 para tu comer lá um X salada e um refrigerante, muitas vezes, né? Que é a gourmetização, né? Uhum. Uhum. Mas automaticamente isso se reflete em tudo também, né? O ticket que a gente cobra também é diferente, né? Então, hoje essa expansão nossa, ela está sendo feita muito com o pé no chão. A gente não está fazendo loucuras de outdoor e de propaganda e de 500 mil captações de cliente. A gente está sentindo o mercado, está se estruturando com as equipes internas, está apostando em alguns produtos tecnológicos como o nosso carro-chefe, buscando primeiramente a piscina residencial. O mercado corporativo ainda a gente não está atuando com tanto afinco, embora a gente já tenha feito algumas obras e tenha algumas obras em andamento, mas o nosso foco está na piscina residencial. Uhum. Que aí a tocada de serviço ainda é um pouco diferente. A gente quer chegar no nível de fornecer para as grandes construtoras? Sim, queremos. Mas isso ainda vai demandar de uma estruturação interna um pouco mais pausada. Hoje, para ter uma ideia, a gente tem 3 cabeça branca que nos ajudam na Unic. Um cabeça branca que nos ajuda no dinheiro, que é o seu Marcos, que nos ajuda na questão de finanças e orçamento empresarial. Um cabeça branca, que ele é quase sem cabelo, que eu brinco, que é o Daniel Keller, que ele nos ajuda na estratégia comercial e de marketing. E o outro cabeça branca, que é o seu Gilmar, que ele é o nosso consultor da parte de qualidade. A gente está fazendo todo um processo, desenhando todos os nossos processos para buscar, no futuro próximo, a certificação em PBQP, um ISO. Então, esse primeiro passo a gente deu no ano passado. Isso é incrível, São porque... importantes para entrar nas grandes incorporadoras, né? E para a gente poder crescer também, né, Aline? Porque hoje eu domino o mercado 20 e poucos anos já de piscina, mas quem vem trabalhar para mim não tem essa expertise. Como é que eu vou tirar daqui da minha cabeça e colocar dentro da cabeça de uma pessoa que vem trabalhar, né? Para a gente crescer tem que ter Tem mais que ter, gente, né? E para uhum. ter gente tem que ter padrão, senão tu não consegue replicar, né? Simone, é preciso ter maturidade para ir pro litoral. Ou Muita, qualquer aventureiro consegue. muita maturidade, Foram muito pé no chão. quantos anos que já trabalha com piscina? 26. 26 para se arriscar e ir pro litoral, né? E hoje a Unic já tem 8, né? Apesar de ser uma empresa super jovem ainda, né? Mas a Unic já tem uma consolidação no mercado de Jaraguá do Sul, na região norte. Então, com essa consolidação é que a gente está indo para o litoral para buscar atingir esse outro patamar de mercado, né? E pensando nisso, Simone, já que o nosso público né, a grande maioria corretores, qual que é a dica que você dá, assim, que você poderia dar, o conselho para quem já tem um mercado consolidado enfim, com um mercado de luxo e está mudando ou expandindo para o litoral, né, pensando em negócios, enfim. Primeira coisa é explorar os relacionamentos, né? Trabalhar muito forte o networking. Porque dentro de Jaraguá do Sul nós temos assim bons padrinhos que já investem no mercado do litoral e que podem nos ajudar nessa primeira fase. Para mim tem dado muito certo eu aproveitar o meu relacionamento daqui com pessoas que já atuam no litoral para que eles me levem junto. Então esses negócios que a gente tem em andamento, eu digo que estou fazendo no modo raiz, né? Porque não tem televisão, não tem rádio, não tem outdoor, não tem nada, né? É indicação. Então, o cliente indicou, esse a gente jamais pode perder, né? Porque a indicação é porque ele está defendendo a marca, ela é uma prova social, né? Uma vez que a pessoa atesta que foi bem atendido e ao ponto de nos indicar e nos recomendar. Então, a dica principal é aproveitar o networking, aproveitar o relacionamento. O Jaraguá do Sul é a nossa fábrica de bilionários hoje de Santa Catarina, do Brasil e do mundo, né? Então a gente tem, de fato, muitas pessoas interessantes aqui que têm altos investimentos no litoral. Começar por essas pessoas, sem dúvida, vai abrindo portas. Frequentar as associações comerciais, frequentar os grupos de negócio, frequentar as rodadas de negócios, sem dúvida também vai fazendo com que a gente tenha esse relacionamento e esse networking expandido, né? Esse dito posicionamento, né, ele tem que ser construído na base da reputação, na minha concepção, né? Então, você se transformar numa pessoa altamente instagramável hoje com um pouco de dinheiro é fácil, né?
Porque você consegue fazer ações que você se torne uma pessoa conhecida de forma muito rápida em tempos de internet. Mas esse boom, você apareceu e daqui a pouco você sumiu e morreu, é bem comum também, né? Então, hoje, quando a gente vai fazer negócios, a gente sempre procura pegar o histórico do cliente, né? É um construtor, é um investidor, é a pessoa que vai, de fato, morar na casa. Como que chegou-se nessa concepção do que se quer? E uma vez que você negociou, aí é questão de gestão, execução, esse cuidado, esse zelo pelo cliente faz com que a gente daí tenha, de fato, mais indicações. Não adianta né? só vender, né, Simone? Não Tem adianta. que entregar. Não Tem adianta. que fazer o trabalho bem feito do começo ao fim. Né? A gente tem um condomínio lá, que é o Aras Rio do Ouro, que a primeira piscina a gente fez para um casal de médicos. Nós estávamos aqui em Jaraguá. A gente foi indicado por uma pessoa que é perito em fazer concertos. A cliente especificamente pratica natação, queria um complexo aquático com spa, com piscina para ela nadar diariamente, uma piscina de jogos. No meio do caminho acabou que ela engravidou, que não estava prevista, então a gente teve umas adequações de projeto por segurança, pelo fato de vir o bebê, mas foi a primeira obra que a gente fez dentro desse condomínio. Hoje a gente já está com mais 3 obras dentro do mesmo condomínio. Porque Legal. um foi indicando para o outro, que foi indicando para o outro, que foi indicando para o outro, e assim é o ciclo do trabalho bem feito. Eu tenho certeza que se a gente não tivesse cuidado dessa primeira obra, como manda o figurino e como o nosso cliente merece, ela não teria indicado para os outros. Essa primeira obra foi uma indicação de Jaraguá? Isso. A cliente, inclusive, veio em Jaraguá conhecer a nossa loja. Isso também acontece bastante, tá? Em Jaraguá, a gente tem uma estrutura hoje muito sólida. Nós temos uma loja, um ponto físico muito bem montado, muito bem posicionado. No litoral, a gente tem um escritório de vendas. E já aconteceu inúmeras vezes a gente fechar um negócio com o cliente até pagar, e depois do nada ele aparecer em Jaraguá. Para dar uma conferida. Dá uma olhadinha se a loja existe, dá uma olhadinha se de fato a Simone é quem ela disse que é. Porque vender é fácil, né, gente? Vender se torna, quando você tem um pouquinho de habilidade, gerar negócio é de forma muito fácil, né? Mas essa reputação e essa sequência depois da venda é onde tudo começa, né? Vocês dois são advogados, né? Sim. Vocês entendem, né? Que a pessoa sai dali da loja com um pedacinho de papel com uma assinatura e uma expectativa de que aquilo vai se tornar de fato uma realidade, né? Então tem um caminho muito longo, né? Até o começo, o meio e o fim do trabalho. E depois que a gente bota a água na piscina, é onde o nosso trabalho de fato começa, porque o cliente vai começar a usar, ele vai ter as percepções, ele vai ter as dúvidas, ele vai precisar do auxílio, vai precisar do tratamento. Então é uma relação constante que a gente vai ter com esse cliente enquanto ele morar nessa casa. O mercado imobiliário como um todo, ele é muito da credibilidade, né? Porque um investidor investe num imóvel na planta, ele não está vendo imóvel, né? Ele adquiriu uma piscina, ele não é que ele adquiriu um produto que ele viu e levou para casa, ele adquiriu um serviço, um produto que vai ser construído personalizado para ele. A gente vê que os players do mercado imobiliário, eles têm que trabalhar principalmente a credibilidade, né? Então, um corretor bem-sucedido é aquele corretor que tem credibilidade no mercado, uma incorporadora é aquela que entrega realmente o que ela vende, né? Da mesma forma os seus produtos, né? A gente vê que tu construiu uma credibilidade e você vende isso, né? Porque você não... dificilmente um produto vai estar pronto ali para a pessoa ver. Então, você vendeu uma expectativa daquilo que você falou. E a confiança vem da credibilidade que a gente constrói. Credibilidade e seriedade, né? Esse compromisso com a verdade, esse compromisso com entregar o que é prometido. A gente vê, usando o exemplo da planta, né? As construtoras, por mais que sejam bem intencionadas, dependem de pessoas para fazer as suas obras, né? E no decorrer das construções, a minha irmã sempre usa um termo, as obras elas são orgânicas. Porque elas vão acontecendo, chove, vai, às vezes estraga o que tu fez hoje, amanhã tu tem que refazer. Na construção civil isso é uma vertente. Quando você trabalha com pessoas sérias, não exime você de ter problema em construções, você sempre vai ter algo relacionado a um pós-venda. Mas você resolver o problema do consumidor é aí que está a chave. E não abandoná-lo, né? Não abandoná-lo. Porque por mais que você tenha tido qualquer divergência na execução ou qualquer problema relacionado a não ter saído como foi pensado no primeiro momento, você está ali com o cliente, você o escutar e está disposto a resolver o problema dele, é 90% da credibilidade.
O consumidor hoje que vai comprar qualquer coisa, ele tem acesso a muita informação. Coisa que se a gente pegar 10, 20 anos atrás, tinha. não Não tinha, tinha. né? Uhum. Então, assim, fazer negócios no passado, você dependia muito do fio do bigode, né? Os nossos avós falavam isso pra gente, né? Uma vez que você deu a sua palavra empenhada, você não pode voltar atrás. Hoje em dia já não é bem assim, né? Hoje em dia, se não tiver calçado com um bom contrato, se não tiver todo um estudo de legislação, o consumidor também tem má fé. Uhum. Então, às vezes acontece, o corretor vendeu um negócio, o consumidor não pagou. Como é que vai recuperar isso? Uhum. Como é que vai voltar isso? Como também o contrário, às vezes a pessoa comprou na planta e a consultora simplesmente sumiu do mapa. A gente tem. Isso é uma. Todas as pessoas que a gente já ouviu aqui nessa mesa, eu acho que esse é a grande palavra, assim, a grande frase. Que a gente precisa conhecer o nosso cliente e o nosso cliente conhece muita coisa. Né? Não é mais uma pessoa sem informação. A gente já conversou com arquitetos que falaram exatamente disso, né? Que também trabalham com o mercado de luxo. As pessoas não vêm sem informação mais. Todo mundo tem informação. Então a gente tem que estar qualificado nessa informação. E aí você trouxe um ponto importante também, né? A gente como advogado, a gente percebe isso. Não adianta só fazer um negócio pensando que vai ter sucesso. Você precisa calçar isso, né? Precisa ter um documento, precisa ter esse acerto que é feito no fio do bigode, ele tem que vir por papel, né? Porque lá na frente isso pode ser importante, até para que a relação fique para sempre. Né? Porque se está escrito, é fácil. Deu um desentendimento, você volta para o papel e diz aqui, olha, isso aqui está assinado, foi isso aqui que a gente combinou, né? Não tem diz que me diz, que está aqui. E aí, às vezes, é só aparar essa aresta e aquela relação vai continuar. O problema é que se não tem isso aqui, como é que você explica? Como é que você diz, né, pro outro, olha, não foi isso aqui que de fato a gente combinou? Porque no início, né, Simone, eu acho que tu deve perceber isso no teu dia a dia. Todo mundo é honesto, todo mundo quer que dê tudo certo, todas as relações são ótimas no início. O problema vem porque a obra é orgânica, né? E as relações também. E às vezes choveu mais do que o esperado, aconteceu uma pandemia no meio do caminho, aconteceu um acidente na BR, não conseguiu chegar no horário. E aí são essas coisas do dia a dia que fazem os conflitos vir. E aí, se você tem uma coisa bem estruturada, você consegue resolver o conflito e a relação permanece. Giovanni, hoje eu entendo como gestora que esse é o ponto-chave da nossa empresa, ela ter essa reputação que ela tem. Porque a gente tem um zelo tão grande com essa parte de registro, documentação e organização, que até assim é motivo de bastante orgulho e de benchmark. A gente recebe muitas visitas de outros colegas do segmento da piscina que vêm se espelhar como é que de fato a gente faz a gestão da nossa carteira de obras em andamento. Para tu ter uma ideia, a gente administra 80, 90, 100 obras simultâneas. Nossa. Então, se tu não tiver o mínimo de organização, né? O segredo está sempre em administrar as emoções, as nossas e a do nosso cliente. Uhum. Porque o papel, o documento, o contrato, ele é feito para não ser encerrado, né? Uhum. Mas o decorrer depois dessa fase da contratação, que é a emoção, que é o sonho, ele começa na execução. Então, hoje, para ter uma ideia, a gente tem um projeto executivo, a gente tem um controle de todos os pedidos no nosso software. Do projeto executivo vai para as listagens de material, das listagens de material vai para de fato começar a obra. A partir do momento que começa a obra, a gente faz um diário de obra com registro dessas visitas, fotográfico e um acompanhamento passo a passo. E toda e qualquer alteração que sai do que está no escopo inicial do projeto, ela é registrada. Hoje o cliente não tem noção de que a piscina, nesse tamanho que ele pediu, o primeiro degrau é muito fundo. Quando começou a construção, ele foi descer na piscina e ele quer um segundo degrau. Vai gerar o quê? Uma alteração de projeto. Entendi. Vai gerar um custo de obra a mais, vai gerar mais mão de obra. Então, tudo é registrado. Hoje a gente vai fazer esse degrau, o senhor Giovanni está aqui no diário de obra, isso vai gerar X diferença, vai um novo pedido, um aditivo de contrato,
o cliente paga e executa. Lá no final da obra, o cliente diz, mas vocês não cumpriram o prazo de entrega. A gente já não vai lembrar de cabeça, nem eu e nem você, porque você já está emocionada, a piscina já está cheia, né? Você gastou às vezes mais do que esperava, se empolgou na hora de comprar os acabamentos, enfim, N situações que acontecem no decorrer. Daí você vai dizer, poxa, Simone, gostei tanto da piscina, mas vocês demoraram mais do que estava previsto. Ele vai dizer, pois é, Giovanni, vamos dar uma lembradinha aqui, ó. No dia tal você mudou o projeto, você pediu para acrescentar esse degrau, nós já estávamos com essa parede construída, você pediu para demolir e aumentar mais 1 metro. E ali você começa a relembrar os combinados com o cliente. Porque o combinado nunca é caro, né? Então, esse registro e esse acompanhamento, ele é fundamental. E eu vejo não só no nosso segmento de construção de piscina, mas na construção civil de modo geral. Os colegas que são arquitetos também têm esse desafio, que no projeto é uma coisa, na execução é outra, né? Tem clientes que têm muita dificuldade de visualizar como que vai ficar essa parede vermelha no fundo, se fica vermelha, se fica amarela, se fica bege. Então, esse trabalho, eu digo que é hoje o que faz a gente se separar os homens dos meninos, né? Sim. Porque quando tu consegue convencer o cliente a comprar contigo, já é uma vitória, né? E quando tu consegue entregar aquilo que ele pediu dentro das expectativas dele, é uma segunda vitória. Os resultados sempre são sensacionais, né? Às vezes a gente vai subir o drone, vai ver a piscina pronta no final, faz fotos, a gente sempre se impressiona, porque, poxa, fica tão bonito, né? Meu, será que fomos nós mesmos que fizemos essa piscina? A gente para até para contemplar, né? Essa junção, né, do começar, do meio e do final, a gente conseguir terminar as obras sendo amigos dos nossos clientes é que de fato deu tudo certo, né? A gente conseguiu atender a expectativa do cliente. Às vezes a gente não consegue, nem sempre a gente consegue todos. Aí é onde a gente tem que trabalhar a humildade, escutar o feedback do cliente, trazer isso para dentro das nossas equipes da devolutiva e corrigir as eventuais falhas no processo para não acontecer e não repetir com outras pessoas, né? Perfeito. Simone, a gente já está se caminhando para o final. Gostaríamos de agradecer a disponibilidade, foi enriquecedor, gostamos muito, né, Giovanni? Incrível, Simone. Conversar com você sempre é muito bom, porque traz muitas ideias, né? E eu tenho percebido, eu te conheço há algum tempo, o quanto você tem se sofisticado. Eu acho que quando você busca esse mercado de luxo para trabalhar, né, tu também vai se tornando luxo. E a gente percebe isso, né, ao conversar com você, o que você tem, o que você nos trouxe hoje, o que a gente conversa, todas as vezes que a gente se encontra, a gente percebe uma evolução em você, né? E é isso, né? No começo você disse que o teu negócio é um negócio familiar, né? O teu negócio é você, né, Simone? O teu negócio é a sua família e você traz, né, a Unique Piscina em você. Né? Então, é óbvio que construir paraísos, né, como tu disse, assim, é um paraíso particular, né? Tem que ter você lá, né? Cada pessoa tem um pouquinho da Simone na casa que foi construído lá uma piscina por ela, porque ela também tem se sofisticado para levar isso, né? A tua cara a tua empresa é a tua cara. Eu acho isso muito positivo, né? Eu acho muito legal e eu só tenho que te dar parabéns por isso. Obrigada, Gil. Obrigada, Aline. É muito bom a gente escutar elogios, né? Sinal que a gente está caminhando para buscar sempre o nosso sonho. Empreender nunca é fácil, né, gente? Mas o caminho, essa jornada, quando a gente vai fazendo isso com amor e a gente entende de fato o que é o nosso propósito, por que nós estamos fazendo, a jornada se torna um pouco mais leve, né? Então, o fato da gente estar galgando esses degraus, evoluindo, o negócio vai evoluindo, a Simone, logicamente, vai evoluindo, essa cultura a gente vai adquirindo e vai colocando na prática, né? Quando a gente entra em grupos onde a gente tem pessoas melhores do que a gente vai sempre se inspirando e vai sempre aprendendo, né? Então, essa construção da Simone como gestora, como empresária, como empreendedora, ela se deu lá uns 20 e poucos anos atrás, quando eu comecei, que eu dei o primeiro passo, mas ela é uma busca constante, né? Então, eu brinco, quando a gente viaja, a gente sempre volta uma pessoa melhor, né? A gente vai aprendendo
com erros, com acertos, com outra cultura, com outra vivência, com outra comida, outro idioma, outro câmbio, né? O como que a gente pode voltar de fato uma pessoa melhor. E justamente essa construção de ser uma pessoa melhor que vem fazendo a minha empresa também crescendo. Entendo sim que hoje eu sou a cara da Unic e até o pessoal do marketing me xinga um pouco, né? Que eu tinha que gravar mais conteúdo, Entendi que de fato isso é uma necessidade hoje para a Unic também conseguir dar esse próximo passo, que é colocar essa minha essência um pouco mais em acesso para todo mundo que possa conhecer um pouco mais, né? Mas sim, tem a minha cara dentro da Unic, tem a minha cara em todas as obras. De fato, quando eu vou, eu sempre olho com o olho sempre mais crítico, mais objetivo para poder entregar o melhor, porque isso foi o que a minha mãe e o que o meu pai me educaram e que eles até hoje eles têm para nós. Se você vai fazer, faça bem feito. Então, Simone, para finalizar, aonde a gente te encontra? Muito bem, quem quer conhecer a Unic Litoral, né? Nós estamos hoje lá na BR-101, no Trade Park. Ele é um condomínio espelhado que fica na BR-101, no sentido sul, um pouquinho antes do primeiro acesso de Balnear. Tem bastante galpões logísticos, a torre espelhada é onde estão os escritórios, ali na sala 704. Lá nós atendemos com horário agendado, então quem está no eixo da BR-101 facilita ser atendido no litoral. Lá nós temos um pedacinho da Unic de Jaraguá. E em Jaraguá nós estamos na rua 25 de julho, que é a nossa loja matriz, a nossa loja conceito. É aquela rua que vem ali do posto Mime Matriz, quando vem da prefeitura, sentido Pomerode de Jaraguá do Sul. Então é rua 25 de julho, número 470. As redes sociais estão aí, né? Então fica muito fácil olhar o Instagram, unic.piscinas, olhar o nosso canal do YouTube, Unic Piscinas. Tudo que a gente faz, a gente tem procurado registrar e tem procurado gerar bastante conteúdo. Hoje eu tenho orgulho de dizer, não sou só eu que estou no comercial, então a gente já tem um time comercial também que ajuda a atender. Quem tem interesse na questão piscina, na questão lazer, na questão bem-estar, a gente está sempre à disposição, é o nosso métier, é o nosso core business, né? Os corretores que são o público-alvo, é muito interessante a gente afinar esses laços, essa parceria com esse pessoal também, porque eles estão muitas vezes na linha de frente das negociações, então gostaria de ficar à disposição para todos e que quem precisar desse contato pode nos acionar. E as pessoas que estão ouvindo também que querem fazer a sua piscina, né? É o momento, né? Essa época do ano é a melhor época para execução de obra, chove pouco, os terrenos estão mais tranquilos de fazer, as equipes também estão mais calmas. O planejamento, ele é sempre bem importante. Não sabe quanto vai custar? Pede um orçamento sem compromisso. A gente vai, tira a medida do espaço, monta o projeto, monta o layout, orça, ajuda o cliente a planejar o investimento. Às vezes não é para essa temporada, mas é para a próxima. O nosso métier é esse, é ajudar o cliente que quer realmente ter um sonho de ter uma área aquática a realizar, tá? Muito obrigada. Conexão Imobiliária fica por aqui. Nos vemos no próximo episódio. Até mais.